Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar a estudar as propriedades específicas da matéria. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nessa aula estamos estudando os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 4 e estamos estudando ainda os conceitos básicos. Nós já vimos nas aulas anteriores os conceitos de grandeza física, magnitude, unidade de medida e começamos a estudar o conceito de matéria. Dentro do conceito de matéria, nós já vimos os conceitos de corpo, objeto e também estudamos as propriedades gerais da matéria. Nessa aula, começaremos a estudar as propriedades específicas da matéria. Dentro das propriedades específicas da matéria, nós encontraremos as propriedades organolépticas, as propriedades físicas intensivas e as propriedades químicas. Nessa aula, estudaremos as propriedades organolépticas e começaremos a estudar as propriedades físicas intensivas. Dentro das propriedades organolépticas, nós veremos a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Nós veremos os 5 sentidos. E dentro das propriedades físicas intensivas, nessa aula estudaremos o conceito de densidade. E nas próximas aulas veremos os conceitos de estado físico, calor específico, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, cor, polaridade, forças intermoleculares e solubilidade. Nessa aula veremos a densidade. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela aquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, nós vamos começar a estudar as propriedades específicas da matéria. Dá uma olhada no conceito. São propriedades que diferenciam e caracterizam os diversos tipos de materiais. Dentro das propriedades específicas da matéria, nós encontraremos as propriedades organolépticas. São propriedades que estimulam um dos 5 sentidos do ser humano. Dentro das propriedades organolépticas, nós teremos a visão, com a cor, brilho e transparência dos materiais. Teremos também a audição, com o tilintar dos metais, sons graves e sons agudos. Teremos também o tato, com a aspereza dos materiais. E teremos também o paladar, sabor doce, salgado, azedo, amargo e adstringente. E teremos, por fim, o olfato, com odores característicos dos materiais. As propriedades organolépticas são propriedades específicas da matéria que estimulam um dos 5 sentidos do ser humano. Tranquilo, né? Vamos em frente. Propriedades físicas intensivas. Olha o conceito. São propriedades da matéria que podem ser coletadas e analisadas sem que ocorra alteração da composição química das substâncias. São intensivas, pois não dependem da massa da amostra. Depois de estudarmos as propriedades físicas intensivas, estudaremos as propriedades químicas nas próximas aulas. Nessa aula, vamos focar para as propriedades físicas intensivas. São elas a densidade, os estados físicos, o calor específico, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a dureza, a cor, a polaridade, as forças intermoleculares e a solubilidade. Nessa aula estudaremos o conceito de densidade. Dá uma olhada. Grandeza física secundária que relaciona a massa e o volume de uma substância ou de um corpo. Dentro de densidade, nós teremos 3 coisas importantes para lembrar. Primeiro é a densidade absoluta ou massa específica, representada pela letra grega μ. Olha o conceito. Relaciona a massa de uma substância homogênea com o volume por ela ocupado. A expressão matemática é dada por μ é igual
a massa da substância dividido pelo volume. Outro conceito bastante importante é a densidade de um corpo, representado pela letra minúscula D. Olha o conceito. Relaciona a massa de um corpo com o volume por ele ocupado. Aqui é importante você notar que a densidade absoluta difere da densidade de um corpo pelo fato de que, na densidade absoluta, nós estamos observando a densidade de uma substância. E na densidade de um corpo, como o próprio nome já diz, é a densidade de um corpo. E este corpo pode ser homogêneo ou heterogêneo. Ele pode ser maciço ou pode ser oco. Tudo bem? A expressão matemática é dada da mesma maneira. D é igual à massa do corpo dividido pelo volume. Em relação às unidades de medida, nós teremos o grama por centímetro cúbico quando tratarmos da matéria no estado sólido, ou gramas por ml quando tratarmos a matéria no estado líquido ou gasoso. Lembrando ainda que a densidade no Sistema Internacional de Pesos e Medidas é o quilograma por metro cúbico. Vamos em frente. Um conceito também bastante importante dentro de densidade é a densidade relativa. Olha o conceito. Relaciona a densidade de dois corpos ou substâncias. A expressão matemática é dada por D de A em relação a B. É igual à densidade do corpo A dividida pela densidade do corpo B. Perceba que as unidades de medida do numerador e do denominador vão ser simplificadas porque eles são iguais. Portanto, a densidade relativa é uma grandeza adimensional. Isso quer dizer que, se a densidade do corpo A em relação a B for maior do que 1, isso significa que a densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. Se a densidade relativa de A em relação a B for menor do que 1, significa que a densidade do corpo A é menor que a densidade do corpo B. Lembrando que os corpos mais densos ficam embaixo e os corpos menos densos ficam em cima. Muito bem, agora que você já viu os conceitos dessa aula, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para a tela. Olha o enunciado. Considere um corpo sólido mais denso que a água e insolúvel em água, cuja densidade é desconhecida. Para se determinar sua densidade, primeiro ele foi colocado sobre uma balança e aferiu a massa de 24 gramas. Em seguida, o corpo foi adicionado no interior de uma proveta inicialmente contendo água na marca de 20 ml. A introdução do corpo no interior da proveta fez a marca de água subir para 28 ml. Com base nesse experimento, assinale a alternativa que corresponde à densidade desse corpo. Dá uma pausa agora no vídeo. Tenta responder que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o exercício? Vamos para a correção. O exercício nos fala que um corpo é colocado sobre uma balança e essa balança afere a massa de 24 gramas. Portanto, eu escrevi aqui que a massa do corpo é igual a 24 gramas. Tudo bem? Em seguida, ele fala que esse corpo é colocado dentro de uma proveta que contém inicialmente 20 ml de água. A proveta é uma vidraria da química utilizada para aferir volumes, beleza? Considerando que esse corpo é mais denso do que a água, no momento em que ele entra na proveta, ele afunda. E aqui você deve lembrar da impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Portanto, no momento em que o corpo afunda, ele desloca o volume de água, fazendo o volume de água dentro da proveta subir para 28 ml. Tudo bem? Perceba que nós temos agora um volume final e um volume inicial. A variação desse volume é o volume do nosso corpo, que é o que nos interessa. Por isso, vamos fazer uma conta. O volume do corpo, que é o que nos interessa, vai ser o volume final menos o volume inicial. O volume final, 28 ml, menos o volume inicial, 20 ml. 28 menos 20 dá 8 ml. Entretanto, nós estamos tratando de um corpo sólido. Para a densidade, corpos sólidos utilizam o volume em centímetros cúbicos. Vamos converter ml para centímetros cúbicos. Lembre-se que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Portanto, 8 ml equivalerão a 8 centímetros cúbicos. Vou escrever direto aqui que o volume do corpo vai ser igual a 8 centímetros cúbicos. Perceba que agora eu tenho o volume do corpo
e eu tenho a massa do corpo. Eu consigo calcular com isso a densidade desse corpo. A densidade vai ser a relação da massa dividido pelo volume. A densidade vai ser massa, 24 gramas, aferimos na balança, dividido pelo volume, que é 8, acabamos de calcular. 24 divididos por 8 é 3, portanto nós temos aqui 3. Agora falta colocar a unidade de medida, gramas por centímetro cúbico. Vou escrever aqui gramas por centímetros cúbicos. Perceba que essa é a resposta, está na letra D, mas eu quero algo a mais. Quando você recebe D igual 3G/centímetros cúbicos, nós temos aqui uma relação de regra de 3 implícita. Perceba que eu posso escrever que 1 centímetro cúbico equivale a 3 gramas. Isso nos ajuda muito quando a gente recebe esse dado a fazer outros cálculos. Nesse caso, eu vou utilizar para que a gente tenha uma prova real de que nosso exercício está correto. Se 1 centímetro cúbico equivale a 3 gramas, portanto, 8 centímetros cúbicos deverão equivaler a 24 gramas. Vamos fazer a conta. Se 1 centímetro cúbico equivale a 3 gramas, então 8 centímetros cúbicos equivalerão a x. Multiplicando isso cruzado, nós teremos 1 vezes o x. Vou colocar aqui 1 vezes o x. É igual a 8 vezes o 3. 8 vezes o 3. O x, que vai ser a massa desse corpo, vai valer 24 gramas, como a gente havia previsto, porque isso é apenas uma prova real de que o nosso exercício foi feito corretamente. Espero que você tenha entendido. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem o conceito de densidade que nós estudamos nessa aula. Aqui eu fiz apenas um exemplo envolvendo essa propriedade, mas lá no site do Química em Fluxo você pode baixar uma lista de exercícios contendo outros exemplos, corrigidos e comentados sobre esse assunto, para que você não fique com nenhuma dúvida sobre ele. Mas se mesmo assim você quiser fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula nós vamos continuar a estudar as propriedades específicas da matéria e vamos ver os estados físicos da matéria, calor específico, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza e cor. Não perca! E se você gostou dessa aula, deixa teu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser baixar o material dessa aula para poder estudar offline, o link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!